Senhores vereadores, bom dia. De acordo com o inciso 2 do artigo 44 e artigo 159 do Regimento Interno, solicito da assessoria da assessor administrativo, por determinação do secretário em exercício Francisco Hilário de Oliveira, efetuar a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhores vereadores. Vamos fazer a chamada dos senhores vereadores dessa 18ª sessão ordinária, realizada a partir das 8 horas e 15 minutos, do dia 29 de junho de 1994. Aldenora Freire do Amaral. Aragaci Monteiro Chaves. Celínio Nogueira Barros. Pronto. Edbenil Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. José Rebouças da Costa. José Rosendo Freire. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro Almeida Maia. Raimundo Dinar da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Senhores vereadores, havendo número legal de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, a se realizar nesse dia 29 de junho de 1994. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração máxima de 90 minutos. De acordo com o inciso 3 do artigo 44 do Regimento Interno, solicito da assessoria administrativa, por determinação do primeiro secretário em exercício, Francisco Hilário de Oliveira, a efetuar a leitura da ata da 17ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 22 de junho de 1994. São senhores vereadores para a leitura da ata. Ata da 17ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Itabuí do Norte, do Estado do Ceará. Aos 22 dias do mês de junho do ano de 1994, às 8h20, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Itabuí do Norte, compareceram os vereadores Aragaci Monteiro Chaves, Celínio Nogueira Barros, Edbenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, José Dário Freire de Lima, José Rosendo Freire, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinar da Silva Maia e Roberto Wagner de Freitas. Na presidência, o vereador Celínio Nogueira Barros, secretariado pelo primeiro secretário de exercício, vereador Francisco Hilário de Oliveira. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da 16ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, realizada em 15 de junho de 1994, sendo aprovada sem retificações. As matérias para leitura no expediente constaram: projeto de resolução número 007/94, de 20 de junho de 1994, que reajusta os valores dos vencimentos e representações do quadro pessoal do Poder Legislativo e da outras providências. Requerimento número 008/94, assinado por diversos vereadores. Ofício número 82 e 83/94, do presidente dessa Casa Legislativa. Correspondência do presidente desta Casa, formulando consulta ao TCM. Correspondência do TCM contendo o processo número 5053/94, sobre a resposta à formulação da consulta feita pelo seu presidente, vereador Celínio Nogueira Barros. Requerimento sem número da vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Na tribuna popular usou da palavra o Dr. Jesus Moreira de Andrade. No pequeno expediente não houve vereadores inscritos. No espaço destinado ao grande expediente, usada a palavra os vereadores. José Rosendo Freire começou o seu pronunciamento falando do requerimento número 008/94, assinado por diversos vereadores, sobre as reivindicações da Associação dos Moradores de Lagoinha. Fez um requerimento verbal requerendo da secretária de Saúde e do seu prefeito fazer uma divulgação mais ampla, alertando a população dos perigos que o mosquito da dengue pode causar à nossa população. Que seja constituída uma comissão para que, juntamente com a Fundação Nacional de Saúde, procure fazer um trabalho bem feito para que não ocorra uma epidemia em nosso município. Falou ainda do Dr. Jesus Moreira, ex-vereador, que a sua candidatura
a uma cadeira da Assembleia Legislativa é uma caminhada muito difícil, mas por que não tentar? Se for eleito, Tabuleiro terá um grande representante, mas se não der certo desta vez, quem sabe se na segunda não dará. Pediram para que se justificasse a sua ausência na sessão passada. Não ia explicar os motivos, mas atestava que foi por motivo de saúde. Aragaci Monteiro Chaves começou o seu pronunciamento falando das indicações por ele apresentadas e que até hoje não foram atendidas. Tudo que indicou não foi questão política, mas sim solicitações da população, como exemplo, recuperação da praça central da cidade, o nosso cartão de visita, a coluna da hora desativada há muito tempo, a fonte luminosa que hoje é um depósito de besouro, o prédio onde funcionou a Teleceará, onde poderia funcionar uma das secretarias, é hoje um depósito de veneno. Aquela pequena artéria que fica entre o mercado público e os estabelecimentos do Sr. Raimundo Barra e Miguel Brilhante e outros, mas parece um mictório público. Quando se passa por ali, nota-se logo o mau cheiro. Fez ainda uma denúncia contra o seu prefeito, que continua desrespeitando a Câmara com a compra de veículos usados que não são autorizados por esta Casa Legislativa, afrontando a lei orgânica do município. Roberto Wagner de Freitas começou o seu pronunciamento falando da colocação muito oportuna do vereador José Rosendo Freire, quando frisou o problema da dengue aqui em nosso município. Haja visto que o nosso município é desprovido de um saneamento básico para se evitar uma possível epidemia. Sobre o requerimento aqui apresentado, assinado por diversos vereadores, foi uma reivindicação dos moradores da Lagoinha, pois é uma proposta justa, face às dificuldades existentes. Parabenizou a presidente desta casa pelo projeto de lei sobre a taxa de iluminação pública e parabenizou ainda o Dr. Jesus Moreira pela sua candidatura a deputado estadual. Celino Nogueira Barros começou seu pronunciamento falando da sua tomada de posição sobre o artigo 82 da Lei Orgânica do município, posição esta que está sendo mal interpretada e estão fazendo suposições que é uma questão política. Os seus vereadores há de convir que desde o ano passado eu procuro contestar este artigo, porque acho uma imoralidade. Quando foi preciso fazer a primeira despesa, eu relutei, fui tomar as minhas providências porque não quero ser contra leis, mas como cidadão posso contestar. Procurei o Tribunal de Contas dos Municípios e conversando verbalmente com o Dr. Nelson Rocha, ele me afirmava que o tribunal ainda não havia tomado uma posição e não havia arguído a inconstitucionalidade do artigo. Paguei a primeira despesa muito a contragosto, depois de vários pedidos, inclusive do prefeito municipal. Não porque ele me pediu, mas sim porque não tinha um parecer para me respaldar. Entrei depois com um projeto de lei para extinguir o artigo 82 da Lei Orgânica, mas como eu precisava de 2/3 para acabar e não tive a receptividade por parte dos seus vereadores, já que só obtive, incluindo a minha assinatura dos vereadores Manuel Moreira de Almeida e Pedro Almeida Maia, não apresentei o projeto de lei para não entrar em choque direto com os seus vereadores. Veio a despesa do vereador José Dário. Paguei achando muito ruim, mas reconheço que era um problema especializado, já que era vista. Depois veio o problema da vereadora Aldenora, achando muito ruim, mas paguei. Depois recebi a notícia que as contas da Câmara, exercício 1992, quando a vereadora Sônia era a presidente desta casa, estava dando problema no tribunal. Essa informação não era oficial, pois foi por telefone. Era um problema relativo à despesa com o vereador José Rebouças da Costa. O tribunal não estava aceitando. O assessor contábil entrou com uma defesa tomando como base o artigo 82. Apareceu aqui pessoas da Unimed querendo fazer um convênio. Não fiz. Recebi pequenas pressões, mas não paguei. O tribunal nos remeteu um parecer sobre a Câmara de Caririaçu, onde proibia pagar a Unimed. Conforme o parecer da Câmara de Caririaçu, por analogia, não se pode pagar nenhuma despesa nesse sentido. Aproveitando o ensejo, fiz uma consulta ao Tribunal de Contas dos Municípios, já que a despesa era um pouco grande. Levei à mesa diretora da Câmara para ouvir o que tinha a dizer o Dr. Nelson Rocha. Disse que se eu fosse você, não pagava, porque é imoral. Em face disso, conversas distorcidas surgiram achando que eu não pagava porque não queria. Perguntei ao Dr. Nelson Rocha se ele me dava isso por escrito. Ele afirmou que dava, desde que eu remetesse um requerimento solicitando. Já que eu havia levado, eu entreguei, e a resposta já se encontra aqui à disposição dos senhores vereadores. Na resposta está claro 3 pontos básicos: que a despesa está sujeita à impugnação, que a Câmara entre com ação de inconstitucionalidade e que desaconselha o pagamento.
Essas três coisas eu já fiz, mas se a justiça determinar que eu tenho que pagar, pago na mesma hora, porque não sou descumpridor das leis. Agora tentar distorcer para o lado político, achando que pleiteio outros cargos públicos. Agora o que eu não aceito é tentar me envolver com fatos obscuros, porque minha vida é limpa, minhas contas estão à disposição de quem achar que eu faço coisas mal feitas. Minha vida pública é limpa e eu sou mais limpo que muitos políticos que militam aqui. A minha intenção não era ferir a vereadora Sônia, mas sim pôr um pouco de moral na coisa pública. Se o tribunal disser que eu pague mais esta despesa, faça o seu menor constrangimento. O senhor presidente colocou em votação o requerimento número 008/94, assinado por diversos vereadores, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A sessão foi suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, procedeu-se à leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que constou das seguintes matérias. Primeiro, única discussão e votação do projeto de resolução número 007/94, de 20 de junho de 1994, que reajusta os valores dos vencimentos e representação do quadro de pessoal do Poder Legislativo e da outras providências. Segundo, primeira discussão e votação do projeto de lei número 003/94, de 27 de maio de 1994, que altera a redação da letra C, parágrafo 2º do artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 3º, artigo 5º, parágrafo 2º do artigo 6º, da Lei Municipal 273/81, de 8 de abril de 1981, que cria a taxa de iluminação pública do município de Taboreiro do Norte, Ceará. Terceiro, primeira discussão e votação do projeto de lei número 405, de 14 de junho de 1994, que autoriza o Poder Executivo a alienar os bens que indique da outras providências. Foi lido em seguida os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento sobre os projetos constantes no edital desta 17ª sessão ordinária. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra aos senhores vereadores. Não houve debates. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação o projeto de resolução número 007/94, de 20 de junho de 1994, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei número 003/94, de 27 de maio de 1994, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei número 405, de 14 de junho de 1994, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O senhor presidente marcou a próxima sessão ordinária para o próximo dia 29 de junho do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrou-se a presente ato que, lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Senhores vereadores, antes de colocar a ata em votação, eu pediria a essa assessoria para efetuar a segunda chamada. José Rebouças da Costa, José Rosendo Freire, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Roberto Wagner de Freitas. Queria avisar os senhores vereadores, aqueles que podem até achar que a gente está fazendo a segunda chamada nesse momento, ainda farei outra chamada na hora da votação dos projetos. Isso é o que consta o regimento interno. Se não houvesse votação, só era a primeira chamada. Aí, se chegasse algum vereador, por exemplo, no momento desse, eu teria que perguntar aos senhores vereadores se aceitariam. Isso se eu quisesse colocar, senão não aceitaria. Mas como diz o regimento em matéria em sessão que tem votação, poderá até o momento da votação, isso é uma analogia que a gente faz do Congresso Nacional. Até a hora da votação, poderá o vereador constar a sua presença. Senhores vereadores, a ata da 17ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 22 de junho de 94, está em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação, declara a ata aprovada.
dar o nome de ata para jornal, né? De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 44 e artigo 163 do Regimento Interno, solicito da assessoria determinação do primeiro secretário em exercício proceder à leitura das matérias de expediente. Atenção, senhores vereadores, para a leitura do expediente. Mensagem número 008, de 20 de junho de 1994. Tabuleiro do Norte, 20 de junho de 1994, senhor presidente e seus vereadores. De conformidade com as normas constitucionais, encaminhando o projeto de lei número 406, de 20 de junho de 1994, dispondo sobre diretrizes orçamentárias para o ano de 1995. A matéria trata de fixar os critérios a serem adotados na lei orçamentária com vigor no ano base de 1995. Projeto de lei número 406/94, de 20 de junho de 1994. Dispõe sobre diretrizes para o ano de 1995 e dá outras providências. O prefeito municipal de Tabuleiro do Norte. Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1 das Diretrizes Gerais. Artigo 1º. Ficam estabelecidas nos termos desta lei, combinada com a lei orgânica do município, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício financeiro de 1995. Artigo 2º. O montante das despesas não deverá ser superior ao das receitas. Parágrafo 1º. Os valores da previsão da receita e da fixação da despesa apresentados no projeto de lei orçamentária, se necessário, poderão ser atualizados na lei orçamentária para preços de janeiro de 1995 pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, ou outro índice inflacionário utilizado pelo governo, ocorrido no período compreendido entre os meses de julho a dezembro de 1994, incluídos os meses extremos. Capítulo 2. Das diretrizes do orçamento aprovada pelo Poder Executivo. Artigo 6º. O orçamento de dívida, outras despesas ocorrentes, despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida, outras despesas de capital. Parágrafo 1º. A classificação a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo corresponde aos agrupamentos de elementos de natureza da despesa, conforme definir a lei orçamentária. Parágrafo 2º. A lei orçamentária incluirá, dentre outros demonstrativos, inciso 1, das receitas do orçamento anual, que obedecerá às previstas no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 2, da natureza da despesa para cada órgão. Inciso 3, da despesa da fonte de recursos para cada órgão. Inciso 4, dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de forma a caracterizar o cumprimento disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Além do disposto no caput deste artigo, a lei orçamentária conterá resumo geral das despesas, obedecendo forma semelhante à prevista no anexo 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 4º. As categorias de programação de que trata o caput deste artigo serão identificadas por subprojetos e subatividades, os quais serão integrados por título e descritos de modo a caracterizar as respectivas metas ou a ação pública esperada. Parágrafo 5º. Não poderão ser incluídas na lei orçamentária e suas alterações despesas à conta de investimentos em regime de execução especial, ressalvados: inciso 1, nos casos de calamidade pública, na forma do artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal e, inciso 2, os créditos reabertos de acordo com o que dispõe o parágrafo 2º do mesmo artigo. Parágrafo 6º. As propostas de modificações no projeto de lei orçamentária, bem como nos projetos de créditos adicionais a que se refere o artigo 166 da Constituição Federal, serão apresentadas com a forma, o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento nesta lei, especialmente nos parágrafos anteriores deste artigo. Artigo 8º.
Para efeito de informação ao Poder Legislativo, deverá ainda constar da proposta orçamentária no menor nível de categoria de programação a origem dos recursos, obedecendo-se pelo menos o seguinte discriminação. Inciso 1. Não vinculados. Inciso 2. Aplicados em ensino na forma do artigo 212 da Constituição Federal e do artigo 60 do Ato das Disposições Transitórias. Inciso 3. Vinculados, inclusive receitas próprias de órgãos e entidades. Inciso 4. Decorrente de operação de crédito. Parágrafo único. A informação de que trata este artigo não constará da lei orçamentária. Artigo 9º. O projeto de lei orçamentário será apresentado com a forma e com o detalhamento descritos nesta lei, aplicando-se no que couber às demais disposições legais. Artigo 10º. Nas alterações de dotações constantes do projeto de lei orçamentária relativa às transferências entre unidades orçamentárias, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. As alterações serão iniciadas na unidade orçamentária aplicadora dos recursos, observando-se a classificação econômica da respectiva aplicação e, inciso 2, na unidade orçamentária transferidora, as alterações serão promovidas automaticamente, independente de qualquer formalidade, no mesmo sentido e valor das alterações referidas no inciso deste artigo. Artigo 11. Os créditos adicionais terão a forma, o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas nesta lei para o orçamento, bem como a indicação dos recursos correspondentes. Parágrafo 1º. As mensagens que encaminharem à Câmara Municipal pedidos de abertura de créditos adicionais conterão, no que couber, as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária. Parágrafo 2º. Os créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, abertos por decreto do Executivo, no que couber, ao exigido para o orçamento municipal, evidenciada as respectivas exposições de motivos, as informações e os demonstrativos indicados para a lei orçamentária. Artigo 12. A prestação de contas anual do município incluirá relatório de execução com a forma e detalhes apresentados na lei orçamentária. Capítulo 4º das disposições gerais. Artigo 13º. Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado conforme o que dispõe o parágrafo 5º do artigo 42 da Constituição Estadual, será o mesmo sancionado pelo prefeito na forma original. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Itabira do Norte em 20 de junho de 1994. Nestor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Queria avisar os senhores vereadores que nós vamos bater xerox desse projeto e vamos entregar a todos os senhores vereadores se vai ficar para o segundo período. Foi mandado com pedido de urgência verbal e eu não aceitei. Se fosse, era para ter sido mandado muito antes. Aí manda na semana já, nós não aceitamos, vamos deixar para o segundo período, depois que nós fizermos o estudo, certo? Calmamente, tranquilamente, porque é uma coisa, isso é uma lei de diretrizes orçamentária. Tem muita responsabilidade. Não tem pouca, não. Tem muita. Então, nós vamos, de antemão, dizer isso e vamos estudar e pedir aos senhores vereadores, aquele que tiver alguma dúvida, que dirija-se nesse próprio período de recesso, para a gente já começar a estudar conjuntamente. Não é para prejudicar o município, mas também não é para atender tudo que venha. Ninguém é parteiro aqui para, em cima das buchas, fazer as coisas, certo? Eu queria pedir aos senhores vereadores isso. Ofício número 84/94. Tabuleiro do Norte, 22 de junho de 1994. Senhora vereadora, atendendo o expediente datado de 21 de junho de 94, estamos remetendo cópias alusivas à sua proposição com recomendação do TCM desaconselhando o custeio da despesa em questão. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Esse ofício foi encaminhado à vereadora Sônia Maria Noran Chaves, contendo as cópias da Unimed e do Tribunal de Contas e também a consulta que foi formulada pela presidência dessa casa. Ofício número 85/94. Tabuleiro do Norte, 28 de junho de 1994. Senhor prefeito,
Venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência cópia xerográfica do requerimento número 008/94, dia 17 de junho de 1994, assinado por diversos vereadores, no qual solicita medidas cabíveis do Poder Executivo Municipal. Sem mais para o momento, reitero protestos de estima e de fim da consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Ofício número 86/94, Tabuleiro do Norte, 28 de junho de 1994. Senhora Secretária, atendendo o requerimento verbal feito pelo vereador José Rosendo Freire, estamos solicitando providência por parte do Poder Executivo, precisamente da Secretaria de Saúde, para conscientizar a população do nosso município dos riscos que o mosquito da dengue acarreta aos seres humanos. Haja visto que já foi detectado focos do mosquito Aedes aegypti e a população desconhece o perigo, principalmente de que maneira os sintomas aparecem no organismo humano. Certo de que a preocupação do nosso nobre vereador tem em Vossa Excelência uma verdadeira recíproca, renovamos protestos de estima e de distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros, presidente. Edital de primeira e segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária da Amuvale. O presidente da Associação dos Municípios do Vale Jaguaribana, Amuvale, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores associados e não associados para a Assembleia Geral Ordinária da Associação a ter lugar na pousada Praia de Barreiras, na cidade de Capuí, estado do Ceará, em primeira convocação às 9 horas, do dia 2 de julho de 1994, com a presença de no mínimo 2/3 dos associados. Caso não haja quórum legal, realizar-se-á em segunda convocação, 1 hora depois, com qualquer número de associados presentes. A ordem do dia dos trabalhos é a seguinte: primeiro, exposição pelo presidente do grupo Jamacou sobre um projeto global de geração de emprego e renda para o Vale do Jaguari. Segundo, continuação do debate sobre transferência de recursos do FPM e ICM. Terceiro, exposição do Programa de Saúde em Família. Para efeito de cálculo de quórum, conta presentemente a associação com 15 associados. Russas, 20 de junho de 1994, Océlio Lopes da Silveira, secretário executivo. Ofício número 45/94, da Fundação de Assistência ao Estudante, FAI, Fortaleza, 15 de junho de 1994. Estamos dando ciência a Vossa Excelência e aos que compõem esta casa do convênio firmado entre a Fundação de Assistência ao Estudante, FAI, e a Prefeitura deste município referente a transporte escolar. Ressaltamos que a presente informação obedece à Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 116, que dispõe: assina o convênio a entidade ou órgão repassador, dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal respectiva. Atenciosamente, Francisco Cavalcante de Carvalho, representante da FAI. Orientação número 8/94, contendo os assuntos de limites de licitação, de acordo com o artigo 23 e 24 da Lei 8.666/93, atualizado pela Portaria número 2015, de 10 de junho de 94, da Secretaria de Assistência e Administração Fazendária, publicado no Diário Oficial da União em 13 de junho de 94. Para compras e serviços está dispensado até o limite de R$ 2.435.528 cruzeiros reais. Para obras e serviços de engenharia, é dispensável licitação até R$ 9.742.113 cruzeiros reais. Nelson Rocha do Nascimento, diretor do DATEM. Conselheiro José Valdir Pessoa, presidente do TCM. Essa orientação está fixada na assessoria contábil desta casa. De acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, resta para uso da palavra no pequeno e grande expediente 60 minutos. Para uso da palavra no pequeno expediente não tem nenhum dos vereadores inscrito. Para uso da palavra no grande expediente, está escrito, tem uma colocação, uma pergunta do vereador HC que eu pediria que podia fazer do próprio local. Senhor presidente, colegas vereadores, mais ouvintes, quanto àquela minha colocação na penúltima reunião, eu solicitei ao presidente da Câmara, ao líder do prefeito, de algumas denúncias minhas, e eu queria a resposta hoje, que eu já falei que era penúltimo, para na outra eu saber nós, porque estou sendo cobrado e
Acredito que um dos dois tem uma resposta hoje. Contra os ônibus, a Kombi, F1000, duas cabines. Só isso mesmo, obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu poderia até lhe dizer no presente momento, nós levamos as reclamações dos nossos vereadores, é mais do que justo as reclamações, e eu concordo e colaboro com Vossa Excelência, e você sabe disso, que nós já mandamos até um ofício cobrando. Mas, infelizmente, nós não temos o poder de obrigar eles a dar uma resposta. Sobre o problema dos veículos, eles já, me parece que entraram já com o pedido de inconstitucionalidade daquele artigo, que já tem um parecer, que não tem nada a ver, mas para nós queríamos que fosse obedecido. Infelizmente, não mandam por escrito aqui para a Câmara. A gente, é até triste lhe dar uma resposta dessa. Não é o objetivo, mas também como eu sou um simples vereador com Vossa Excelência, e os poderes são totalmente independentes, e nós sabemos que o Executivo, ele faz e desfaz muitas e muitas coisas sem dar a mínima ao Legislativo. Pode. Quanto à questão a principal, que estão muitas pessoas falaram comigo, eu acredito que falaram com quase todos os vereadores. Eu não sei se é porque só sou procurador eu, ou porque só expõe isso aqui eu. Quanto à questão dos dois ônibus e a Kombi da Secretaria de Educação, isso daí que o pessoal quer saber se já mataram esses ônibus. Se não, o ônibus está rodando, o ônibus branco está rodando. Os dois brancos. Um está rodando à vontade, o outro está lá na Secretaria de Obras, estão ajeitando o problema, parece que é do motor. Tem um ônibus branco rodando aqui? Hein? Tem rodando à vontade aqui no centro da cidade. Já estava rodando, passou na estante aí, daqui dá para ver. Pois é porque falaram sobre uma Kombi, eu não sei nem que Kombi é essa. Eu acho que era uma Kombi velha da Secretaria de Educação. Sobre esses dois ônibus, que várias pessoas... Por sinal, até imoral, a Secretaria de Educação está rodando com um carro velho daquele. Nós já pedimos até o prefeito, nós pedimos até o prefeito para ver se teria condições de comprar outro carro para fazer essas viagens a Fortaleza e dar aquela F1000 para a Secretaria da Educação, porque não tem condições, o pessoal mesmo já deixaram de fazer reuniões. Quer dizer que o ônibus branco está rodando, né? Está rodando. Tá... E o outro está em reforma? Tá aqui, Aragaci. Tá aí, ó. Pode esticar o pescoço um pouquinho aí para trás. Seu presidente, isso foi de quarta para cá. Não estou dizendo que... Eu estou dizendo que ele está rodando, mas ele estava. Mas é passivo. Mas não tinha nenhum, não estava sendo matado, não. Estava sendo ajeitado. Isso aí você pode ter certeza. É isso que nós queremos saber. Claro. Tudo bem. E eu passaria agora a palavra à vereadora Aldenora Freire do Amaral, que quer fazer umas colocações. Debate. Aldenora Freire do Amaral. Senhor presidente, senhor assessor, senhor secretário, senhores vereadores, senhores aqui visitantes, em poucas palavras, quero pedir minha desculpa ao senhor presidente e aos senhores vereadores e o povo aqui presente pela minha falta quarta-feira. Foi um motivo justo. Levei uma criança a Fortaleza e a criança com problema de rins, com 1 ano e 2 meses, e teve uma crise. A gente saiu de lá mais de 9 horas e a gente, para ser atendido, foi muito difícil lá no Albercê, e sair mais de 9 horas não tinha condições de chegar até aqui para a reunião, que a gente pegava 11 não pegava mais. Não foi porque eu não quisesse vir, fiquei preocupada, cheguei quarta-feira, já depois da reunião, não tinha mais sentido, né? Quero só pedir minha desculpa. E também, realmente, sei que alguma coisa que entrou quarta-feira, não tomei conhecimento se foi, mas pela ata, realmente aprovei e sei que foi um debate, foi alguma coisa que eu gostaria de estar presente. Como também, nós, quando a nossa viagem ao Conselho de Conta, e como fazia parte da mesa, eu não estava aqui presente para dizer o que era, o que foi que nós ouvimos do Nilson, né? Houve dúvida com o companheiro Aragaci, parece que teve dúvida de alguma coisa que disseram ao contrário, mas o que foi dito foi o que realmente foi ouvido. E a Celine também fez a mesma colocação, foi a mesma coisa que eu disse para a irmã de Sônia. Eu acho que se ela ouviu alguma coisa a mais, acho que ela devia ter vindo lá em casa, porque telefone pode ela ter ouvido 2 vezes.
Mas eu tenho certeza que a minha eu não aumentei nada mais do que nós ouvimos, eu e o companheiro Chiquilaro, Zé Dário e Celino, nós dissemos, tenho certeza que a gente não podia inventar uma coisa com 4 pessoas, né? Quero dizer para os senhores que foi sim, a gente votou com essa lei e se tiver que realmente foi irregular, inconstitucional, a gente vai lutar, porque eu acho que foi uma coisa que foi muito pesado para o companheiro Celino, porque 2 vezes quase no mesmo, pode-se dizer, um ano, né? Aí a mesma pessoa ficou muito pesado, né, o debate, mas eu acredito que seja resolvido esse problema e o Conselho tome suas bases, mande direitinho para a Câmara, como já está chegando, e também tenha a compreensão, se não for possível, o que quer fazer? Se tiver que eu, Zé Dário, Zé Moela, devolver tudo, não tem problema, a gente entra, a gente devolve. Eu acredito que a gente, como deu na época de Sônia, que não foi aprovado por falta da gente não ter a prestação de haver alguma falha também, ou que a gente não tinha alguma coisa que ela veio depois, que ela não era mais nem presidente, eu não fiz questão de devolver esse dinheiro, né? Que eu faço a minha declaração de imposto de renda direitinha e a Câmara teve uma falha. E eu devolvi a minha parte, não faço nenhuma questão. Agora, se existir o direito de nós ficarmos com isso, a gente fica, porque foi votado, e a gente luta para que é possível. Então, se quer fazer uma emenda para quando for neném não ter direito, vamos, as vereadoras... Aí é outra coisa, né? Mas eu acho que o vereador também tinha direito a alguma coisa. Acho que não é nada muito, muito grave, porque a gente sofre, a gente fica tão liquidado, tão cheio de problemas. Acho que a gente também tinha o direito de, se alguma coisa, algum adoecer, tem um direito. Eu acho que isso não é o maior erro da vida, não, né? E também quero dizer aos senhores, como hoje é a última reunião, vamos ter um mês de recesso, né? Talvez para muitos seja uma folga. O Aragaci sempre gosta de uma prainha, aquele negócio, né? Mas eu acredito que para mim vai ser um mês sem férias e sem recesso, porque a minha luta é grande. Vou ter mais um resguardo lá em casa, quando acabei com começa outro, e eu acredito que eu não vou ter nenhum granitinho de folga nessas férias. Mas quero parabenizar todos vocês, que aproveitem o mês, que é só um mêsinho, que retiraram o outro, né? Nós só temos um mês. Aproveite esse mês para repousar, vamos ter tranquilidade, paz. E a todos aqui presentes, que eu desejo que esse mês esteja tudo com saúde, corra tudo em paz. E na nossa primeiro dia que nós voltarmos a esta casa, todos vocês de cadeira cativa, né? O Nel, o Manel e Vaval, o Eliseu, o menino, o Wanda, né? O seu Manezinho Duda, o seu Manel aí, que eu acredito que sempre estão aqui ouvindo essas vozes, estejam de volta com saúde, com paz e desejo a todos que Deus ilumine esses caminhos de vocês, os nossos, para que Nossa Senhora dê muita paz e muita saúde, que nós estejamos no dia 14 assistindo a missa de Nossa Senhora da Saúde, todo mundo agradecendo a Deus aquele bom inverno e aquela grande vitória que é a nossa paz e a nossa saúde. Muito obrigada. Bem, Nandanuzinho, obrigado. Queria iniciar minhas palavras dizendo que não acredito, de maneira alguma, que vai dar problema as despesas pagas de 92 e de 93, inclusive até por não ter sido antes emitido o parecer do Tribunal de Contas. Após o parecer do Tribunal de Contas, aí tudo bem. Mas até antes eu não acredito que tenha problema nenhum. Tenho, acredito. Pode ter certeza disso. Eu queria aqui, como essa é a última reunião antes do recesso do meio de ano, agradecer aos senhores vereadores pelo trabalho decente, honesto que vocês tiveram nesse período. Pode ter certeza que eu estou dizendo isso de coração e por convicção própria. Saber que se houve algum lapso, se houve algum erro,
que nós cometemos, qualquer um de nós, foi involuntário. Se cometemos, foi por excesso de zelo ou por acharmos que estava agindo da maneira correta. Isso eu tenho certeza, qualquer um de nós, porventura, tenha cometido. Pela assiduidade de vocês, a presença de vocês até o presente momento não foi registrado nenhum vereador faltando 2 sessões no mês. A gente agradece por isso. Era bom que não tivesse faltado nenhuma, mas nós temos certeza, como a dona Nozinha fez a colocação, ela não pôde vir na sessão passada porque tinha um problema mais importante, que era um problema de saúde, para resolver. E tenho certeza que algum dos senhores vereadores que tenham faltado alguma vez foi por motivo justo. Nós temos certeza disso. Eu quero também agradecer, nesse período, os funcionários da Câmara Municipal que fazem a Câmara, pelo seu trabalho honesto e decente também que estão fazendo, aos nossos assessores. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao nosso assessor Ribamar. Quero agradecer a presença do Manelzinho Duda, presidente do sindicato, do Vavaldo, presidente do sindicato dos servidores, que agora imitando até uma frasezinha da turma do PT, a luta continua, companheiro, e a gente está junto, pode ter certeza, toda a Câmara Municipal, junta dos servidores, naquilo que pudermos fazer. Ao Evandro, que é vice-presidente, aos nossos queridos assistentes, cadeiras cativas, o senhor Manuel Gundinho, nosso querido Neco, Manuel Lucas, o Eliseu, o senhor Manuel Ribeiro. A gente agradece por esse período. E eu queria abrir um espaço para parabenizar a organização da Festa da Gangorrinha, o senhor Manuel Duda. Leve o nosso abraço às pessoas que fizeram a Festa da Gangorrinha. Muito bonito, por sinal, ontem nós tivemos presente. E também queria parabenizar os componentes da quadrilha junina Flor de Mandacaru, daqui de Tabuleiro do Norte, por terem obtido a 2ª colocação, por enquanto, entre 125 quadrilhas em Fortaleza, obteve a 2ª colocação e foi escolhida 25. Eles vão fazer uma disputa amanhã em Fortaleza. A gente quer parabenizar pelo brilhantismo de estar representando tão bem o nosso município. Leve as pessoas que fazem a Mandacaru. Aqui nós temos funcionário da Câmara que participa. Leve da Câmara Municipal o abraço e a torcida que nós estaremos torcendo amanhã para que, se possível, traga o campeonato. Se não, já fizeram muito. Pode ter certeza que a gente parabeniza. Queria avisar os senhores vereadores que no recesso do mês de julho a casa continua aberta. Qualquer um dos senhores vereadores, qualquer um de vossas excelências que tenham necessidade de alguma coisa sobre a lei, que tenham necessidade de apresentar algum decreto, que tenha necessidade de fazer alguma comunicação de interesse do Legislativo, que procure a Câmara Municipal, que quando vem aqui dê uma olhadinha na gaveta de vocês, pode ter alguma correspondência, que procure as nossas assessorias, os nossos funcionários, e se for o caso de querer conversar com esse companheiro de vocês, nós estaremos à disposição qualquer hora do dia ou da noite. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Antes de tudo, antes de ser presidente de Câmara, eu sou companheiro de vocês, sou amigo de vocês e quero levar isso até o fim da minha vida. Não é só até o fim da legislatura, não. Até o fim da minha vida, porque isso me enobrece muito ter amigos tão decentes como vocês todos. Nós vamos passar para a ordem do dia, então não ia ter essa oportunidade. Eu quero agradecer e endossar as palavras da dona Nozinha. Que Deus nos guie, que Deus nos ilumine, que o grande arquiteto nos dê o poder da sabedoria para continuarmos a distinguir o certo do errado e respeitar as opiniões contrárias às nossas. Muito obrigado. De acordo com o regimento interno, a sessão está suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental. Tornando do intervalo regimental e dando prosseguimento aos trabalhos, passando para a ordem do dia. De acordo com
o artigo 169 do Regimento Interno, passa a ler o edital. Cumprindo com o que estabelece com o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168, observado o disposto do inciso 1 do artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa, o primeiro secretário em exercício da mesa diretora torna público, para conhecimento de todos, a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 29 de junho de 1994, que constará da seguinte matéria, observados os critérios definidos no mencionado artigo 168. 1. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 003/94, de 27 de maio de 1994, que altera a redação da letra C, parágrafo 2º do artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 3º, artigo 5º, parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Municipal número 273/81, de 8 de abril de 1981, que cria a taxa de iluminação pública do município de Tabuleiro do Norte. 2. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 405, de 14 de junho de 1994, que autoriza o Poder Executivo a alienar os bens que indica e dar outras providências. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 27 de junho de 1994, assinado pelo secretário em exercício, Francisco Hilário de Oliveira. Quintura, rapaz. Projeto de lei que foi votar já de primeira votação. Sessão passada. Até 50. Certo? Foi. Senhores vereadores. Senhores vereadores, os projetos, como lido no edital, é o projeto 003/94, que altera a redação da lei municipal, é sobre a energia pública, que em primeira votação foi aprovado por unanimidade. E o projeto de lei número 405, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens, em primeira votação do dia 22, foi aprovado por unanimidade. A palavra, a quem dela queira fazer uso, está com os senhores vereadores. Já que não tem nenhum pedido dos senhores vereadores, passarei para a segunda votação. Votação do projeto de lei número 003/94, de 27 de maio de 1994, que altera a redação da letra C, parágrafo 2º do artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 3º, artigo 5º, parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Municipal 273/81, de 8 de abril de 81, que cria a taxa de iluminação pública do município de Tabuleiro do Norte. Atenção, senhores vereadores, em votação. Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Edbeni Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, Zé Dário Freire de Lima, Zé Rebouças da Costa, Zé Rosendo Freire, Manuel Moreira de Almeida ausente, Pedro Almeida Maia, Paulo Maciel de Oliveira ausente, Raimundo Dinar da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas ausente, aprovado por unanimidade em segunda votação. Assessoria remeter o mais breve possível, se der tempo hoje ainda, para ver se isso tem a tramitação mais rápida, para ver se os consumidores até 50 kW já ficam isentos. Só um minutinho. Pega o telefone onde ele está, que de imediato eu ligo de volta. Atenção, senhores vereadores. Segunda votação do projeto de lei número 405, de 14 de junho de 94, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens que indique dar outras providências. Em votação, Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Edbeni Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, Zé Rebouças da Costa, Zé Rosendo Freire, Manuel Moreira de Almeida ausente, Pedro Almeida Maia, Paulo Maciel de Oliveira ausente, Raimundo Dinar da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas ausente. Aprovado também por unanimidade em segunda votação. Senhores vereadores, a próxima sessão ordinária
está marcada para o dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto, primeira quarta-feira do mês de agosto. Eu queria avisar os senhores vereadores que, possivelmente, na próxima sessão, nós faremos uma sessão extraordinária após sabermos os percentuais de aumento, os percentuais de recebimento das verbas do Fundo de Participação do município da Prefeitura, para que aprovamos ou rejeitamos, claro, é o que diz, mas eu acredito que aprovamos o aumento dos funcionários municipais. Eu quero pedir a colaboração dos senhores vereadores se a gente desobedecer o que diz a lei pelo prazo de 48 horas. Mas tenho certeza que os senhores vereadores há de convir que é uma necessidade e faremos essa sessão. Tendo 8 já dá para fazer, as pessoas mais perto aqui a gente vai convidar. Então, fica de sobreaviso quando a gente mandar, porque realmente o vereador tem direito a comparecer a uma sessão extraordinária, seus agentes sabem disso, tem um prazo de 48 horas. Mas se for o caso de segunda-feira a gente ter condições de ter esses dados, eu pediria aos senhores vereadores, se segunda-feira, a complacência, a decência de vocês, mais uma vez, para que, se a gente marcar para a tarde, segunda-feira, a gente vai pessoalmente convidar e eu tenho certeza que irão comparecer. Isso aí eu tenho certeza, para que não prejudique, que o executivo não diga que está prejudicando por causa do tempo, passou-lhe, nós vamos deixar a coisa bem clara do nosso lado. Aí fica parte do executivo. E, senhores vereadores, já que também é a última sessão ordinária do período, primeiro período, nós até estranhamos, eu estava conversando com o nosso assessor, que em Limoeiro colocaram em votação o encerramento do período. Eu desconheço isso, o Zezito também desconhece, né? Eu dou até a palavra, seu Zezito. É naquele outro ali, ou adveniu, abre o outro ali. É só abrir o outro, abre o outro aí. Em votação, foi colocado em votação, sim. E eu quero até dizer a Vossa Excelência que ainda estão brigando. Ainda estão brigando. Vocês fizeram a lei orgânica, não dando nada de recesso aos senhores vereadores? Possivelmente, deve ter feito isso. Mas é isso mesmo, cada terra pelo contrário, viu, seu Zezito? Pelo contrário, lá consta 2 meses, que está com 2 meses que eles estão de recesso, 2 meses no meio do ano, 2 meses no fim do ano, consta que tem um recesso. Mas exigiram e colocaram em votação o recesso, já que consta na lei, contra não tinha recesso. Olha, o recesso, isso vem do Congresso Nacional, vem da Assembleia Legislativa do Estado e todas as câmaras dos vereadores do Brasil. Tem obrigação a ter eu acho. Mas vamos deixar de lado, que é lá de Limoeiro, tabuleiro é outra coisa. É outra coisa. Fica lá. Então, como eu estranhei, eu até perguntei hoje à nossa assessoria, eu disse, eu fui à reunião, desconheço, eu acho que não tem nada de colocar. Ele disse, tem não, a gente está procurando mais. Aí eu perguntar aqui a palavra, a voz de uma experiência que tem aqui da Câmara, seu Zezito, um dos mais experientes que temos, sem magoar os outros. Não chegaram a votar, não. Estava uma briga muito grande, se levantaram. Aí o presidente deu por encerrado, ainda estão brigando, até hoje ainda estão brigando sobre isso, porque não foi encerrado. Ainda estão dizendo que não foi encerrado ainda o período, porque não houve votação. Então, de acordo com a nossa lei, com a nossa consciência, com o nosso pensamento, nós, e de acordo com o artigo 171, combinado com o artigo 21 da lei orgânica, nós declaramos encerrada a presente sessão e o primeiro período. Muito obrigado, senhores vereadores.